Bom dia, Escola Bíblica Dominical, maravilhosos alunos amados. Bom dia, pastor Carmen Lúcia e Eban. Que o nosso Deus nos abençoe. Hoje é domingo, já tivemos o culto presencial e um pouquinho só da mensagem bíblica. Estamos mudando a carta agora, mas vamos falar o nosso tema. Cartas paulinas, mensagens divinas, muito curtas, é um pouquinho só, até voltarmos, ao nosso normal presencial, com os nossos professores da IBD. Mas eu desejo continuar um pouquinho, talvez, eu não sei, mas vamos continuar também, continuarei fazendo alguma coisa, preparando sempre algo pequeno, simples para vocês, meus irmãos queridos e amados. Então, vamos pensar, estamos mudando, Agora estudaremos a epístola de Timóteo, primeira e a segunda, as duas epístolas. Essas epístolas chamamos cartas pastorais, os pastores. E vamos pensar um pouquinho no ensinando ao discípulo, começando ensinando ao discípulo. Então, quem estava ensinando? O Espírito Santo de Deus, o nosso Deus nos ensina. Nós devemos sempre nos lembrar para não ficarmos preocupados ou ansiosos quando vamos evangelizar alguém, quando vamos falar de Jesus para alguém, porque o Senhor, o Espírito Santo, Ele fala por nós, Ele nos ajuda. Às vezes nós não sabemos o que falar, mas o Espírito Santo de Deus nos dá a palavra. Nós estudamos, nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos com o pastor, nos cultos aos domingos, às quartas-feiras, e o Senhor, o Espírito Santo nos ensina. E aqui o tema Escola Bíblica Dominical para Adultos, o tema da lição de hoje é ensinando o discípulo. Então, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, estava ensinando que discípulo? Discipulado, tutor. Vamos pensar rapidinho, um pouquinho só sobre tudo isso hoje, nesses pequenos momentos. Então vamos lá. Paulo, ele estava falando de Timóteo, se trata hoje de Timóteo. Timóteo, esse amado filho na fé de Paulo. Paulo amava Timóteo, Paulo tinha orgulho de Timóteo. E o que estava acontecendo, meus queridos? Paulo sabia que em breve ele estaria, logo ele seria morto. Então ele estava preparando discípulos, preparando líderes para que assumissem o seu cajado, Paulo, missionário, evangelista, pastor, Paulo, apóstolo Paulo, escolhido, chamado por Deus e fazendo mais e mais discípulos. Então vamos ver esse carinho que ele tinha por Timóteo. Paulo, que conhecia a avó de Timóteo, que chamava Loide, sua mãe Eunice, e Paulo fala da fé de Eunice, da fé da sua avó Loide, e fala da fé, tenho certeza que Timóteo tinha essa mesma fé que sua mãe e sua avó. Que delícia, para um tutor, para um pastor, para um líder, falando do seu liderado. Ai, queridos, então vamos pensar um pouquinho. Eu vou ler novamente para os irmãos, mas vamos pensar o que os irmãos pensariam, o que os irmãos pensam, para falar a verdade. Uma pessoa, um jovem, um aprendiz, um que está tendo um chamado para assumir uma igreja local. Quais as características que ele deveria ter? Quais os dons, Dons vêm de Deus. Quais as características que essa pessoa, que esse jovem pastor, auxiliar, precisa ter? Vamos pensar um pouquinho? E aqui nós temos algumas características de Timóteo. Como eu disse, Paulo estava preparando, Timóteo para assumir o seu lugar.
não somente Timóteo, mas outros pastores, outros jovens, evangelistas, com vida assim que Paulo via, conhecia e aprovados por Deus, porque é o Senhor quem chama, é o nosso Deus que nos chama para o ministério, é o nosso Deus que nos chamou para a salvação, e depois que Ele nos chama para a salvação, Ele nos dá dons, uns para doutores, evangelistas, professores, para todas as coisas, e o Senhor nos chama, e Ele aperfeiçoa, Ele dá aquilo que é necessário para que essa pessoa, esse jovem chamado, o sirva na igreja, o sirva lá em missões, o sirva no colégio, né, na escola, em casa, em família, onde você estiver, no seu trabalho. Como é bom saber. Nós pensamos, e agora eu me converti, eu quero falar de Jesus. Mas o Senhor, Ele nos chama e Ele nos dá os dons necessários, Ele nos prepara. Então, Paulo, e ele chama as pessoas para preparar. Depois, numa próxima aula, eu falarei do meu chamado e como que o pastor Sória, assim que eu terminei a teológica, lembra direitinho, eu terminando e ele me chamando para assumir a educação religiosa, olha eu já falando a educação cristã da igreja e me chamando para falar alguma coisa lá na frente, mas não pastor, eu nunca fiz isso, não, vai pastor, eu nunca fiz, mas que lindo, ele confiava, muita coisa linda, né, tanto eu como a Tânia e logo depois o Duduche, e eu sei que temos jovens líderes aí, e que o pastor está trabalhando, liderando com esse papel de pastor, de tutor, nossa, é muito linda, é muito gostosa a vida servindo a Deus na igreja, em qualquer lugar, como eu acabei de falar, na igreja, na escola, no trabalho, na família, em casa, os vizinhos, e vamos continuar, estamos falando sobre Timóteo. Então, vocês já pensaram quais as características, as dicas, assim, que alguém que é chamado para liderar uma igreja local, uma congregação, uma igreja, quais as características? Então eu vou ler para os irmãos aqui algumas características de Timóteo. Vou ler. Olha só. Como que Timóteo era? Vamos lá. Timóteo possuía virtudes e fraquezas. Todos nós, né? Virtudes e fraquezas, nós temos os dois lados, ninguém é perfeito, graças a Deus pelas suas virtudes e graças a Deus também pelas fraquezas, porque o poder do nosso Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nos sentimos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, Ele nos levanta, Ele nos ajuda, é uma bênção isso, é uma bênção depender de Deus. O orgulho não. Eu não preciso, eu já sei. Não. O Senhor nos abençoa com o seu ensino, com o seu Santo Espírito. Que bênção, meus irmãos. Vamos lá. Timóteo possuía virtudes e fraquezas, né? Essas qualidades, essas virtudes dele. E também fraquezas como nós, como eu. Destacava-se como o mais fiel companheiro de Paulo. De todos os companheiros, Paulo teve muitos e muitos, mas ele se destacava como o mais fiel companheiro. Destacava-se por buscar o que é de Cristo Jesus. Que coisa linda. Timóteo buscava o que era do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Que coisa linda. Quero ser assim, o destaque de Timóteo, por buscar as coisas que eram do Senhor Jesus. Como eu preciso, e não posso falar por nós precisamos, como cada um aqui, eu preciso. Tinha uma forte timidez que o atrapalhara no desempenho do seu ministério. Gente, Timóteo era tímido. Meus irmãos, quantas vezes o pastor nos chama para orar e aquela coisa no coração, ou então vai falar alguma coisa, nós ficamos já então com antecedência, quando ele fala, olha, você domingo que vem você vai dar um aviso, você vai falar, já ficamos sofrendo uma semana antes. Queridos, e Timóteo, olha só, ele tinha uma forte timidez, mas depois vamos ver o que Paulo fala sobre a timidez. Então, Paulo, ele encorajava Timóteo a servir a Deus.
com autoridade, com alegria, com amor. E Deus capacitava a cada dia o jovem Timóteo. Meus irmãos, para não demorar muito, eu vou ler alguns textos para vocês. Gente, já estamos com 10 minutos. Eu vou ler rapidinho para vocês. Olha só que lindo. Escreva você, Timóteo, meu filho, meu querido filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. E com todos os líderes, com todos os jovens líderes, com toda a liderança da igreja, com toda a IEBAN, com o nosso pastor Sória. Vamos ver? Todas as vezes que lembro de você, nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Paulo está escrevendo aqui já é a segunda carta para Timóteo. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Agora, olha só. Pois o Espírito diz sobre a timidez de Timóteo. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então, o Espírito Santo nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. E quando sentimos assim vergonha, timidez, o Espírito Santo nos dá o poder, nos dá amor, nos dá alegria, ele nos capacita, ele nos torna o quê? Prudentes. Não podemos ser imprudentes. E aqui já é a segunda carta, trabalharemos muito. Agora eu vou ler um pedacinho que eu separei aqui do primeira carta, capítulo 2, para os irmãos. Conselhos para Timóteo, conselhos para nós, IEBAN, para todos nós, para Timóteo. Olha só, em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis, no nosso caso pelo presidente, né? Pelo presidente, pelo vice, pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, nossos governantes, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Então temos que orar pelas autoridades do nosso Brasil e do mundo inteiro. E isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então a salvação de todos. Por isso, Paulo estava treinando Timóteo para que Timóteo proclamasse a palavra de Deus, para que Timóteo estivesse bem engajado no seu ministério. Ele que era jovem, não só Timóteo, Tito, como eu disse agora há pouco, e outros jovens pastores que não estão citados aqui nas cartas, mas que Paulo deixou todos eles assim, engajados, porque Paulo sabia que estava partindo, como eu disse, estava passando o seu cajado para esses jovens. E a nossa igreja, nós temos alguns, muito da liderança dos nossos ministérios. Pastor Sória treinou, ensinou, graças a Deus, o nosso Deus eterno que derrama os dons. Ele derramou os dons e nós estamos servindo. IEBAN, Igreja Viva. E Paulo, ele amava Timóteo. E ele sabia, amava, conhecia e sabia que ele estava fazendo um investimento maravilhoso. Porque antes dele investir, o nosso Deus já o havia chamado. E Paulo, como tutor, estava preparando. Paulo, na vida de Timóteo, deixava assim Timóteo livre, tranquilo, mas ali, como um professor que orienta, não é detentor de todo o conhecimento, não. O aluno tem
e Deus capacita, mas Paulo estava ali como um tutor, ajudando no dia a dia, né, nas pregações, no estímulo, estimulando Timóteo, orando por Timóteo. Então, um tutor maravilhoso. Paulo estava fazendo esse discipulado com Timóteo. É muito linda essas duas cartas, a primeira carta e a segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, preparando de forma maravilhosa para o ministério e falando com Timóteo para ele ser firme. Estava acontecendo falsas doutrinas, iremos ver um pouquinho mais lá nos próximos domingos. E Timóteo tinha que ter o quê? Autoridade, não podia ser tímido, tinha que ter amor, mas ele tinha que ser firme na sã doutrina e naquilo que Paulo havia ensinado. Muita coisa linda iremos ler, iremos ouvir, iremos aprender de maneira curta, mas os irmãos poderão continuar lendo em casa. Que o nosso Deus nos abençoe, toda a nossa igreja, a nossa escola, e vamos ver esses jovens líderes que assumiram a igreja no passado e os que temos hoje, né? Graças a Deus, igrejas e muitas igrejas, a palavra de Deus sendo proclamada através dos pastores. Louvado seja o nosso Deus, agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Sória querido. Que Deus abençoe o nosso pastor, juntamente com a Carmen e a família toda. Deus abençoe a nossa igreja. Um beijo grande a todos vocês. Até!